Neste vídeo, daremos um exemplo concreto de como determinar as casas decimais de um número real obtido como soma de outros dois números. Também demonstraremos a propriedade arquimediana. Daremos uma aplicação da mesma. Bom, o que eu pretendo fazer agora é dar um exemplo concreto de como que a gente faz para determinar as casas decimais da soma de dois números reais. Então aqui eu peguei um número real, que na verdade aqui é irracional, né? E aqui um número racional, porque isso aqui é uma dízima periódica, né? E aí a gente quer calcular algumas casas decimais dessa soma, tá? Bom, eu já começo dizendo que o processo de você encontrar essas casas decimais, né, é um processo que não acaba nunca, né? Você vai fazendo por etapas, né? Primeiro você determina qual é a parte inteira, depois você consegue determinar qual é a primeira casa decimal, depois você consegue determinar qual é a segunda casa decimal, né? E assim sucessivamente, tá? Mas assim, mesmo que você fique a sua vida inteira fazendo esse processo que eu vou explicar agora, você nunca vai conseguir, claro, obter todas as casas decimais, porque é infinito, né? A menos que você saiba que por algum motivo essa soma seja um número racional. Aí você sabe exatamente como que é o formato das casas decimais, né? Que vai ser um formato periódico, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai escrever aqui aqueles conjuntos A e B, que são aqueles cortes, né, associados ao número A e ao número B. E aqui em cada linha, né, nós vamos escrever números que pertencem a esses conjuntos, tá? Como que esses números que eu coloquei nessa tabela aqui, eles foram escolhidos, né? Aqui na primeira linha eu peguei o maior número inteiro que é menor do que A, né? Então aqui, por exemplo, o maior número inteiro que é menor do que A é 1, certo? Aqui eu peguei o maior, né, número racional com uma casa decimal que é menor do que A. No caso aqui é 1,1. Aqui eu peguei o maior número racional com duas casas decimais que é menor do que A, que no caso é 1,12, né? E por aí vai. Repara, todos esses números que eu coloquei aqui nessa tabela, eles pertencem ao A. Fiz o mesmo procedimento aqui para o B, tá certo? Todos esses números que eu listei aqui pertencem ao B. E aí, quando você somar, né, esses números aqui correspondentes, o resultado vai ser um elemento do conjunto A mais B, certo? Então, todos esses números aqui, que são somas, né, das linhas correspondentes aqui, né, 1,1 mais 3,8 dá 4,9 e por aí vai. Todos esses números, eles vão pertencer ao A mais B, certo? E aí o que acontece? Nós sabemos que o A mais B, né, o Azinho mais Bzinho, a soma desses números, ele é exatamente o supremo, né? Na verdade, né, ele é o supremo do A mais B, né? Então, esse número aqui, ele é, em particular, uma cota superior do A mais B. Então, isso significa que esse número, ele é maior ou igual a todos os elementos do A mais B. Então, o A mais B é maior ou igual que esse 4, né? É maior ou igual que 4,9, o A mais B é maior ou igual que 5, né? E por aí vai. Então, o A mais B, ele é maior ou igual que todos os números dessa coluna, tá? Bom, por outro lado, né, nós podemos agora considerar aqui cotas superiores desses conjuntos A e B, né? Nós vamos considerar cotas superiores racionais, tá? Então aqui no caso do A, eu vou pegar a menor cota superior, que é um número inteiro,
né? Então, no caso aqui, como o A é 1,12, 13, né? Então, essa menor cota superior é 2. Vou pegar aqui a menor cota superior, que é um número racional com uma casa decimal só. Como o número é 1,1, 2, 1, 3, né? Então essa cota superior é 1,2. E aí eu continuo assim para 2 casas decimais, 3 casas decimais, né? E por aí vai. E aí eu faço a mesma coisa para o B, né? O menor número inteiro, que é maior que B, é 4. Né? O menor número racional que tem uma casa decimal e que é maior do que B é 3,9. E por aí vai. Tá? E aí o que a gente faz? A gente soma esses números de forma correspondente. O que a gente vai obter vão ser cotas superiores desse conjunto A mais B aqui, tá certo? Então todos esses números aqui, eles são cotas superiores, né? E aí, como o A mais B, o Azinho mais Bzinho, ele é a menor das cotas superiores do A mais B, visto que o A mais B é o sup desse conjunto soma, né? Então a gente conclui que o A mais B, ele vai ser menor ou igual que todos esses números que a gente obteve aqui, né? Então, na verdade, o que acontece aqui, né? No slide anterior, né, esses números são o que a gente chama de aproximações por falta do número A. Esses aqui, aproximações por falta do número B. E quando a gente soma, a gente obtém números racionais que são menores ou iguais que o A mais B e também são chamados de aproximações por falta do A mais B. O que a gente fez aqui nesse slide foi conseguir números que são maiores do que o A, né? E é o que a gente chama de aproximações por excesso do número A. Aqui, essas cotas superiores são aproximações por excesso do B. E quando a gente soma, a gente obtém números racionais que são todos maiores ou iguais que A mais B, né? E, portanto, eles são chamados de aproximações por excesso do A mais B, né? De forma que quando a gente sistematiza essas aproximações por falta e por excesso aqui, né? O que a gente conclui é que o A mais B, né, é maior ou igual que todos esses números aqui e menor ou igual que todos esses números aqui, né? E essa sistematização permite que a gente vá determinando consecutivamente as casas decimais desse número, né? Por exemplo, aqui a gente, nessa terceira linha, a gente percebe que o A mais B, ele é um número que está entre 5,00 e 5,02, né? Então isso já permite a gente concluir o que, né? Como esses dois números aqui têm a parte inteira igual e a primeira casa decimal igual, isso me permite dizer que o A mais B, ele tem que ser necessariamente um número com parte inteira 5 e a primeira casa decimal 0, né? A gente não consegue, só olhando para essa linha, determinar qual é a segunda casa decimal, né? Porque entre 5,00 e 5,02, né, existem números com casa decimal 0, com casa decimal 1, né? Mas aí quando a gente olha para a próxima linha aqui, né, não para essa aqui, né? A gente olha para essa linha aqui, né? Então a gente vê que o A mais B, ele é maior ou igual que 5,0101 e é menor ou igual que 5,0103. Então aqui, olha, ó, esses dois números aqui, eles têm a parte inteira igual e as três primeiras casas decimais iguais, né? Diferindo apenas na quarta casa decimal, né? Então um número real
que está entre esses dois aqui, 5,0101 e 5,0103, necessariamente tem que ter as 3 primeiras casas decimais iguais a essas aqui, né? Então a gente já determina as 3 primeiras casas decimais do A mais B. Bom, e aí, para saber quais são as próximas casas decimais, a gente tem que continuar aqui, né? Por essas aproximações que a gente tomou aqui, a gente não consegue determinar qual é a próxima casa decimal. Então a gente teria que continuar esse processo, né, para poder obter mais casas decimais, tá? Mas esse número aqui, né, a gente já sabe que ele está bem definido, né, porque ele é definido como o supremo daquele conjunto A mais B, né? A questão é como determinar essas casas decimais, né, desse número. Então esse procedimento que eu estou falando aqui, ele serve para que vocês determinem isso, tá bom? Eu poderia proceder da mesma maneira, né, com o produto, tá bom? Então a gente toma as aproximações por falta, né, e por excesso, né? Só que aí agora a gente vai multiplicar essas aproximações por falta e essas aproximações por excesso, e aí a gente vai comparando, né, e dessa forma a gente vai determinando as casas decimais. O procedimento é exatamente o mesmo. Vamos concluir esse vídeo provando a propriedade arquimediana. E diz que se você tiver 2 números reais A e B com um A maior que 0, então é possível encontrar um número natural que, ao ser multiplicado por esse A, faz o resultado do produto ficar maior do que B. Bom, para provar isso, né, primeiro aqui, que se o B for menor ou igual que 0, né, não há nada a se provar, né, porque basta você considerar o n igual a 1, né, porque o A, n vezes A nesse caso vai dar A, né, e aí o A é maior do que 0, né, 0 é maior ou igual que B, então n vezes A vai ser maior do que B, certo? Então esse caso aqui é sem graça. Agora vamos considerar o caso contrário a esse aqui, né? Então suponha que B é maior que 0. Bom, se o B é maior que 0, então o B ele vai ter uma representação decimal, assim, né? E aí esse B0 ele é um número inteiro, né, que é maior ou igual que 0, tá certo? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o A, né? Então o A ele também tem a representação decimal, né? E aí como o A, esse número é positivo, então a parte inteira dele, né, também é um número inteiro maior ou igual que 0, certo? E além disso, a gente sabe que como ele é maior do que 0, né, em algum momento essas casas decimais aqui, né, em algum momento, né, algum K positivo, a gente vai ter que o AK vai ser diferente de 0, ok? Bom, e aí o que a gente faz, né? Bom, se eu pegar esse A e multiplicar ele por uma potência de 10, né? Por uma potência de 10, né? Com um expoente M positivo, o que vai acontecer é que essas casas decimais aqui, elas vão andar para a direita, né? E aí conforme vai andando para a direita, né? Tende a aumentar o número, né? Quando essa vírgula passar à direita, né, desses dígitos que não são nulos, né, o que você vai obter vai ser uma parte inteira cada vez maior, né? E aí o que a gente faz é o seguinte, né, a gente multiplica esse A por uma potência de 10 com um expoente tão grande, de forma que a parte inteira, né, fique maior do que B0 mais 1. Certo? Isso daqui, né, sempre é possível você fazer,
né, você vai andando com a vírgula para a direita, né, e aí esse número ele vai aumentando cada vez mais, uma hora ele vai ficar maior do que esse número natural aqui, né? Ora, mas esse número natural aqui, evidentemente, é maior do que o B, né? Porque esse número aqui é um número natural, né? E a parte inteira dele é maior do que a parte inteira do B, que a parte inteira do B é B0, né? Então, né, essa potência de 10 vezes A é maior do que esse número natural é maior do que o B, e aí por transitividade a gente conclui que 10 elevado a M vezes A é maior do que B. Então, para esse número natural N tomado aqui, a gente conseguiu a conclusão que queríamos, certo? Então, isso prova a propriedade arquimediana. Como aplicação da propriedade arquimediana, nós vamos provar que para esse conjunto de frações aqui, todas com numerador 1, né, e denominador natural, o ínfimo desse conjunto A ele vai ser exatamente zero. Na demonstração, eu vou utilizar um fato que só será demonstrado na unidade seguinte, tá bom? Que é que a monotonicidade da multiplicação, ela também vale em R, né, para números reais. Então, sempre que você pegar 3 números reais, né, em que o y é menor do que o z e o x for positivo, se você multiplicar esse número positivo nos dois lados da desigualdade aqui, a desigualdade permanece. Bom? Então, isso vai ser provado na unidade seguinte. Mas aí eu vou aproveitar o gancho, né, para poder usar a propriedade arquimediana para poder ilustrar essa situação aqui. Tá, então, como é que a gente vai fazer, né? Se eu quero provar que o zero é o ínfimo de A, né, eu tenho que provar duas coisas. Primeiro, que o zero é cota inferior do A. E segundo, que o zero é a maior das cotas inferiores do A. Bom, que o zero é cota inferior do A, isso aí é bem imediato, né? Porque os elementos do conjunto A, eles são números racionais positivos. Então, isso daqui vale para todo N natural, né? Essa fração aqui é uma fração positiva. Então, o zero ele é menor do que qualquer elemento do A, né? Então, isso daqui implica que o zero é cota inferior de A. O próximo passo é mostrar que o zero é a maior das cotas inferiores do A, né? E como que a gente faz isso, né? A gente tem que tomar um número C, né, que está à direita do zero, né, ou seja, é maior do que zero, né, e temos que provar que C não é cota inferior de A. Tá bom? Bom, então aí o que a gente faz? Primeiro que, se o C é positivo, a gente sabe, né, que o 1 sobre C também vai ser positivo, né? A gente definiu o inverso no primeiro vídeo, né? Bom, e aí, o que acontece? Pela propriedade arquimediana, né, existe um número natural tal que, se você pegar esse número natural e multiplicar por 1, que é um número positivo, né, esse resultado fica maior do que 1 sobre C, tá certo? Bom, então a gente tem de conclusão que N é maior que 1 sobre C, para esse N natural, né? Então existe um N natural tal que N é maior que 1 sobre C. E aí aqui eu vou usar a monotonicidade da multiplicação, certo? Porque aí o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui
e multiplicar os dois lados por 1 sobre n vezes C, tá certo? E aí, o que vai acontecer, né? Esse número aqui é produto de dois positivos, então ele vai ser positivo, e aí o lado esquerdo vai ficar n vezes 1 sobre n vezes C, maior ou igual que 1 sobre n vezes C vezes 1 sobre C, né? Bom, n vezes 1 sobre n, isso daqui dá 1, e C vezes o inverso, por definição, né? Definição não, isso daqui a gente prova, né, que é igual a 1, tá? E aí, então, a gente conclui que 1 sobre n é menor do que C, tá certo? Ou seja, eu peguei aqui um elemento que pertence ao conjunto A e ele é menor do que este número C. Então, isso significa que o C não é cota inferior de A. E daí, né, não tem jeito, o ínfimo do A vai ter que ser o zero.